Bem-vindos ao Recovery Resenha, o seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Eu serei seu apresentador, sou fisioterapeuta, especialista em esporte e vou trazer aqui convidados que irão contar suas histórias e vivências com atividade física e como ela pode melhorar o seu dia a dia. A nossa convidada de hoje é Flávia Delaroli, mãe de 2 filhos, ex-atleta profissional de natação, finalista olímpica e mundial e hoje atua como nutricionista. Meu nome é Bruno Muniz, bem-vindos ao Recovery Resenha. Então, o episódio de hoje a gente vai gravar aqui no Instituto Olimpo, na unidade do Itaim. É uma clínica onde a gente tem medicina esportiva, fisioterapia, cardiologia, nutrição, ortopedia e dermatologia. Eu atendo na unidade de Moema, mas hoje a gente vai gravar na unidade do Itaim que tem um plus. Vou mostrar aqui para vocês, chega aí. Aqui nessa unidade a gente conta com banheira de gelo e uma sauna seca, então para fazer um recovery completo, pensando na sua saúde e na sua performance. Fechou? Bora pro episódio. Bem-vindos ao episódio de estreia do Recovery Resenha, o seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Estamos aqui hoje com Flávia Delaroli. Prazer. Obrigado por aceitar o convite. Como se a gente já não se visse toda semana. Toda semana. Já faz um tempinho. Exatamente. E para quem não conhece, Flávia foi atleta profissional de natação, finalista olímpica, primeira mulher finalista olímpica. Eu fui a terceira em prova individual. E finalista mundial algumas vezes. Sim. Então, muita história para contar, muita coisa pra gente conversar. Eu ia te dar uma dica que toda vez que você quiser chamar um atleta, é só falar que é um recovery. É só falar que é um recovery que vem todos. Todos vão aceitar. Então, recovery você já fez milhares de vezes na sua vida. Tem recovery, você fica deitado, fala, gente... Melhor entrevista possível. Nunca fui numa assim, gente, maravilhoso. Maravilhoso. Então, talvez eu vá te fazer uma pergunta aqui que nunca te fizeram. Olha. Mas só pra gente já começar e já trazer a audiência lá pra cima. Eita. O que você acha mais difícil? O que foi mais difícil pra você? Nadar uma final olímpica ou criar 2 filhos? Eu acho que filhos, com certeza. Por quê? Eu acho, não tenho certeza. Porque quando você chega a uma estreia olímpica, chega a um evento, né, a nível mundial, você já teve muito chão para chegar ali. Você já ensaiou muito. Então, com filhos, é aquela coisa... Legal, vou ler um livro, acho que eu tô sabendo alguma coisa, pronto, toma o filho teu, não mata ele. Não pode morrer esse negocinho. Deixa essa criança viva. E até então, principalmente para um atleta, eu brinco que eu tinha muita consciência do meu corpo e tive o Joaquim logo em seguida que eu parei de nadar. Era engraçado que parecia que eu sentia tudo. Parecia não, né? Você tá muito mais consciente do seu corpo. E eu era fã de Stephen King e uns livros de terror que eu lia, Apanhador de Sonhos, e um dos livros era um alien que usava a pessoa de hospedeiro e quando ele estava maduro o suficiente, ele comia a pessoa de dentro para fora. Tipo um parasita. Exato. E na aula de biologia na faculdade, o professor fazia questão de frisar que o feto, ele agia como um parasita porque ele suga da mãe tudo o que precisa. Nutriente. Falta para ele, não vai fazer, né? Nem um pouco. Então, se você não come, quem vai ficar sem é você. E aí eu não conseguia sentar dobrando a barriga. Quando eu descobri que estava grávida, eu ficava assim, sabe? Tipo, então essa consciência da barriga crescendo, quando ele começou a mexer, a coisa mais estranha, porque eu me sentia no filme, sabe? Com aquele... Tem um negócio vivo dentro de mim. Exatamente. Isso foi muito estranho de vivenciar logo após parar de nadar. E essa sensação de tipo, caramba, todo mundo nasce sabendo, menos eu. Todo mundo parece que tá pronto para isso, menos eu. E com um nível de exigência de atleta olímpico. Exatamente. Então você quer saber tudo, você quer dar conta de tudo. E aí, eu que acredito em Deus, né, sinto que todas as histórias que eu já ouvi de mães e de colegas, de pacientes, parece que todo o processo da gestação e os primeiros anos de vida da criança
são muito educativos para tentar tirar a gente de processos automáticos que a gente vive daquela forma, em termos de controle, em termos de achar que o que você sabia vai caber nessa realidade. A criança muda a cada semana, então eu brinco que quando você acha que zerou o videogame, ele sobe de nível. Fase nova, e sempre mais isso difícil. com uma criança recém-nascida é toda semana. Legal, a criança dormiu. Aí, para um atleta, se algo regride muito, é como se fosse uma falha sua. E aí, se você leva dessa forma na maternidade, você sofre muito. Então, até você desapegar disso e entender que a criança, né, às vezes tem uma fase dela regride, dela volta. Uma evolução, né? E cada vez, né, aí você lê lá, quando tem uma evolução motora, a criança pode ter uma involução emocional, então ela pode ficar mais apegada, ela pode acordar no meio da noite para te chamar, ela pode... E isso basicamente deixa bem louco, principalmente quando você está acostumado a viver de uma forma muito controlada, em que você sabe os horários para se alimentar, para dormir, né? Tem a sua rotina. Além de ser só você, né? Exatamente. E aí você se vê responsável 24 horas por um ser, porque mesmo quando você não está com eles, você é responsável pelo que está acontecendo com eles, né? Então, leva um tempo, obviamente, para você se acostumar com isso. O primeiro filho, eu acho que para todas as mães tem essa adaptação, mas eu sinto que, conversando com as minhas colegas, que foram atletas e tal, tem um saltinho especial aí para a galera do esporte que entra numa rotação muito intensa, né? E aí, para você se reeducar e se colocar nesse modo maternidade, é bem demorado, é sofrido e ninguém te prepara, não tem uma Você não consegue escola, treinar antes exato, do filho nascer. Você então, consegue assim, ver de outros filhos. nadar uma final olímpica é difícil, é muito, é pesado, é muito, é denso, é muito. Mas eu treinei muitos anos para aquilo. Eu me sentia muito apta, eu me sentia muito preparada, né? E o difícil é você não se sentir nada preparado para Para uma coisa nova. Para um ser que você tem que não só manter vivo, mas desenvolver, né? Você Exato. tem que ajudar. O tempo inteiro você está se reavaliando, o tempo inteiro você está se questionando se o caminho é o melhor e é diferente. Onde que você consegue melhorar, como você consegue melhorar. Acho que no treino, por exemplo, não que no treino também não tenham reavaliações e tudo mais, mas uma vez que você domina uma técnica, você vai tentar evoluir essa mesma técnica, né? Com a criança é o que eu falei, às vezes vai para um lado, volta, né? Não é uma coisa tão Começa a ter direta. escolhas da criança também para algumas coisas. Aí ferrou, Gostos, né? Basicamente. Que além de tudo, agora você tem que convencer que a ideia é deles. Mentira, mas é muito... no mesmo nível que é incrível, é assustador, né? No mesmo nível que é maravilhoso, é horroroso, porque você vai na sua fase mais desgastada, mais sofrida, né? E é um pedacinho seu fora do corpo mesmo, né? Não digo nem só do coração. Tudo, né? É um pedaço seu mesmo, literalmente, assim. Quando eu começo a fazer cosquinha, ele fala, brincadeira, né? Aí ele fica contrariado com alguma coisa que eu tô fazendo. Posso sim, eu que fiz. Mas, Eu que fiz e deixa eu fazer sim. a gente tenta levar no humor, né? Mas tô desesperada, mas tô rindo. Eu imagino. Eu não tenho filho, mas eu tô vendo pela minha sobrinha. Minha sobrinha é a coisa mais fofa do mundo. Eu vi. E esse crescimento é muito louco. Tipo, às vezes eu fico 2 semanas sem vê-la. E quando eu encontro é um outro E não que você não tenha bebê. visto na faculdade, não entenda do desenvolvimento motor. Exato. Mas é muito diferente quando você está vivendo aquela realidade, tem uma ligação emocional com a criança. É né? muito diferente. É diferente. Muito diferente. Eu já atendi muita criança e assim, você vê criança de tudo quanto é jeito, Sim. tudo quanto é tipo, tudo quanto é humor. Quando você vê alguém da sua família e filho da minha irmã, então É uma ligação diferente. uma ligação muito diferente e é muito gostoso ver esse crescimento e poder participar de uma forma ou de outra desse desenvolvimento dela. Acho que como mãe, acho que deve ser um negócio muito mais... Não, Com é um certeza muito mais presente. Eu intenso. acho que você sobe de nível como ser humano para poder
acompanhar uma criança. Sim. Se você realmente quer fazer um serviço bom, você vai querer o tempo inteiro estar se desenvolvendo para poder ser o melhor pai, mãe para aquela criança, né? Sempre com base no amor e, né, e nesse apoio emocional que você pode dar, mas você está sempre se questionando, será que eu estou passando um bom exemplo? Será que... Você quer se tornar o melhor exemplo possível para o seu filho, para sua filha, porque eles copiam tudo, eles questionam tudo, né? Eu me lembro do Joaquim, ele é todo certinho e assim, 2, 3 anos de idade, mamãe, não pega o celular no carro. Aquilo doideira, né? E aí você fala, nossa, né? Sim. Eu preciso estar consciente de que tudo que eu fizer ele vai copiar. Ele tá vendo, e eu quero estar consciente, né? Sim. Uma escolha, eu quero estar consciente porque eu quero falar para ele fazer coisas que eu também escolhi de boas para minha vida, né? De coisas boas para minha vida. A Sofia também, ela olha, ela fala, já pôs o cinto, mamãe? Eles estão ligados o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Não tem como. E da sua vida de atleta profissional no mais alto nível, o que você consegue trazer para poder passar para seus filhos, por exemplo? Dicas? Sabe o que eu acho mais legal? É uma coisa que eu passo também para os meus pacientes, que é uma calma de você já ter estado em um lugar e aí tá... Sabe quando você assiste um filme? E aí você tá muito tranquilo, porque não é você que tá vivendo aquilo. Sim. Te gera emoções, mas o filme tem começo, meio e fim. Então você sabe como acaba, né? E essa tranquilidade de ter uma noção da história e do final e tudo mais, não é que eu sei como a vida deles vai se desenvolver, mas como você já esteve num palco grande, de você poder trazer um pouco de tranquilidade nesse caminho. E tentar não infringir a sua própria ansiedade do caminho deles, que é incerto, que ainda tem muita coisa a descobrir, né? Sim. Neles, você consegue, eu acho, que ter uma... vou dar um exemplo, né? Você vê seu filho estudando e se esforçando e ter a consciência de elogiar o esforço e entender quando ele, por algum motivo, não conseguir ir bem numa prova e ajudá-lo a compreender por que não foi bem nessa prova e tirar as conclusões certas, né? Porque o objetivo não é a prova, o objetivo é aprender e o objetivo é se conhecer para entender como eu faço para eu me desenvolver naquele outro setor, né? E acho que isso acontece muito também. Nossa, eu tô me segurando para não dar um gritinho. Pode dar, não tem problema não. Daqueles... A câmera vai amar. Não, mas é porque eu gosto mais de xingar, né? Pode xingar, não tem problema. Entendeu? E aí eu tô xingando mentalmente. Quem não eu não tá quero vendo... que meus filhos me vejam xingando e xinguem também, entendeu? Quem tá só ouvindo tem que ver o vídeo para entender o que tá acontecendo. Tinha que ter um negocinho de estímulo neurológico, assim, pra só ver o negócio. Mas no consultório, quando vem, por exemplo, atletinhas de natação, né? E eles estão passando por competições que eu já passei, que são etapas, de você ter essa consciência de que são etapas e como tratar cada etapa com uma tranquilidade, né? E poder ajudar os pais, que são o suporte dessas crianças, a terem essa tranquilidade durante essas etapas, porque gera muita ansiedade e eu entendo isso. Sim. Né? Meus pais tinham, e ao mesmo tempo que tinham uma calma, eles tinham uma ansiedade com algumas coisas, e é bem engraçado, tem umas histórias bem engraçadas. Com seu começo de carreira? Meu pai ia comprar leite em outra cidade, porque ele achava que o leite não era bom o suficiente. Ele tinha umas doideiras, assim, bem engraçadas, que todo pai faz. Sim. Que pai que não faz umas maluquices? Com certeza. Não existe, pai de atleta é maluco, é tudo maluco. Então, maravilhoso. Como que foi para os seus pais entenderem que você queria mesmo e que aquilo seria a sua carreira? Foi muito difícil? Eles aceitaram de boa? Então, foi todo um processo, eu acho, porque eles também foram educados pela vida através de tudo que aconteceu. Eu sou a caçula, eu nasci por acidente. Não acidente, mas assim, ninguém estava esperando, não estava planejado.
Minha mãe descobriu que estava grávida e eu sou um pouco mais nova que meus irmãos. O meu irmão mais velho, que já é falecido, ele era muito competitivo, ele era o melhor atleta entre nós em termos de alma de atleta, sabe? Ele tinha uma alma de atleta desde pequenininho. Competitivo, assim, que ia atrás e, enfim, mergulhava de cabeça. E Ele praticava algum esporte específico? Ou natação, fazia tudo natação, também? porque naquela época o Gustavo tinha um pouquinho de questão respiratória, não me lembro se o Guilherme tinha também, e o médico sempre falava, problema respiratório para natação, né, que melhora. E começaram a competir, começaram a evoluir, e aí meus pais começaram a acompanhar eles e tal. Quando eu comecei a nadar, logo o meu irmão mais velho se acidentou, ele ficou tetraplégico. E então ele não pôde continuar, não queria mais se envolver com nada, ficou um período em adaptação, né, na nova condição dele. E eu tava lá treinando, mas sabe aquela coisa assim, ninguém tava dando muita coisa pra terceira, assim, ninguém colocava muita fé. Vai lá, continua, entendeu? Porque eles já estavam a nível sul-americano, eles já estavam competindo, né? E eu tava indo. Então, a natação, ela tem uma coisa cultural de que quando você começa, logo você já tá com 7, 8 anos treinando todos os dias, logo já tem treinos dobrados, enfim. Eu me lembro que eu acho que com 10 anos de idade eu já fazia treinos dobrados, e era dobrado assim, de madrugada, antes da escola da manhã, depois voltava, treinava de novo, enfim. Então, culturalmente já tem, cada esporte tem, né? E se não... Eu não pensava em ser atleta profissional. Eu ia, porque eu tinha que ir, na verdade. Eu me lembro que eu pedi pra parar de nadar, aí um ano meus pais deixaram, mas eu não gostava, não, assim, de... Não era o que brilhava os olhos? Lá em casa eles falavam que eu era obrigada até os 12 anos, então era uma regra em casa. Entendi, mas por conta dos seus irmãos também? Pra aprender a nadar, pra ter um esporte e tal. Então a natação eles achavam que era o melhor, então éramos obrigados até os 12 anos de idade. Meus irmãos já tinham passado disso, já estavam competindo. E o Guilherme, ele chegou a tentar índice olímpico, foi pra fora, fez um treinamento lá fora. E aí quando voltou, a expectativa era que ele conseguisse o índice, se não conseguisse, ele ia parar para fazer vestibular. Que é um momento muito crucial ali na vida do atleta e que muitos acabam parando mesmo. Ele acabou parando. E chegou próximo, mas não chegou a fazer o índice. E aí foi ser engenheiro, né? Foi trabalhar e tudo, trabalhou com meu pai. E eu tava lá, a terceira. E, né, a mais novinha, nadando e tal. Aí, eu me achava ruim. É mesmo? Porque eu era velocista, sempre fui, tive muita característica de velocista. Primeiro que, na época, ninguém dava valor em velocista. No sentido, não era algo glamuroso você nadar uma prova e ainda a menor prova de todas. Uma prova de 20 segundos. 50 livre era marginalizado, né? O glamour estava com Alexander Popov, Gustavo Borges, no 100 livre, né? O 50 livre foi crescendo no coração das pessoas ao longo da... Com a evolução do esporte. E aí, eu não nadava nenhuma prova muito bem, enfim, morria muito na segunda metade das provas. E no treino, também, o que me dava a impressão de eu ser ruim? No treino, o velocista... Ai, carambola. Pode chegar. Eu tô tentando falar. No treino, eu não conseguia sair na frente, eu era sempre a última, né, a sair, a largar meus intervalos, eu era péssima de perna. Continuei até o final, mas pelo menos na hora que juntava tudo eu andava rápido, é o que interessa. E aí, eu me lembro muito bem que o Bretas, que dava treino pra gente na época, nós fomos para um campeonato brasileiro. Eu não tenho memória fotográfica, mas algumas coisas me marcaram, assim. E eu fiquei, eu acho que em quinto. E ele, brasileiro de categoria, e ele olhou pra mim e falou assim, não sei se quinto ou mais pra trás, ou não me lembro exatamente o lugar, eu tenho isso na cabeça do quinto, mas pode estar errado. E ele virou pra mim e falou assim, ano que vem você vai ganhar essa prova. Eu olhei pra cara dele, aquela coisa bem adolescente. 11, 12. Você imagina, né? Ele falou, olhei pra ele e falei, beleza. Tá bom, isso aí. Deixa eu brincar. Isso. E
E o treino, na época, era bem isso mesmo. A gente se reunia antes do treino pra ir no pé de jabuticaba, no pé de manga. Tinha um coisa de biribol, né? Pelo menos lá chamava biribol, que é aquela haste com a bola que... A bola presa por uma corda e ela roda ao redor da haste e você tem que ficar batendo nela. Eu nunca nem vi isso. Então, lá em Ipatinga tinha. É o vôlei com dentro da água. Então, não sei. Mas nós chamávamos de biribol. Tá. E brincávamos disso antes de ir pra piscina. Enfim, brincávamos de várias coisas assim. Então tinha essa, né, o estar com os colegas era legal. Mas nadar mesmo assim não era muito a minha praia, não. Aí, no ano seguinte, até tem uma história muito engraçada, porque meus irmãos inventaram o bullying. O bullying? É. E eu sei que não é um assunto engraçado, né? Bullying é muito sério. Mas eu tô brincando porque hoje já passou e na época eles fizeram algumas coisas que eu hoje sempre se caracterizam como bullying. Hoje se caracterizam como bullying. Mas era assim, eu ia viajar, a ligação a longa distância era cara e eu tava me preparando pra ir e tal. E eles faziam várias coisas, de trocar meu lanche da escola, ixi. De tudo um pouco. Infernizavam minha vida. Me chamavam de testuda. Aí, testuda, você vai viajar. Se não ganhar, nem liga pra casa. Porque é muito caro. Não gasta ligação. E aí eu ganhei a prova. Aí você ligou? Aí eu liguei. E quem atendeu? O Guilherme. Não desliga, eu ganhei a prova. E ele se mijando de rir do outro lado. Pelo amor de Deus, eu quero falar que eu ganhei. Deixa eu falar com minha mãe e com meu pai. E podia ter ligado se ele tivesse ganhado ou não. Ele não mandava nada, entendeu? Sim. Mas me zoavam. E essa foi sua primeira vitória no Brasileiro? Foi. Era um brasileiro de categoria. Nesse ano eu já tinha índice para ir pro Brasileiro adulto, mas não quiseram me levar. Com 12? Com 12. Aí com 13 anos eu fui pro meu primeiro Brasileiro adulto. E fomos eu, uma outra atleta e o técnico. Fui em BH. E eu fiquei em segundo, atrás de uma das minhas melhores amigas da vida, Tatiana Lemos. Na época ela nadava 50 livre também, ela ganhava as provas de velocidade. E aí eu peguei prata. E aí começou tudo mais sério, assim, porque aí que começou essa noção de que eu estava realmente evoluindo e entrando em seleções adultas, né? Aí nessa medalha que deu o salto, tipo, pô, isso aqui que eu vou fazer. Foi um primeiro salto de tipo... Eu tô dentro de uma coisa mais profissional. Entendi. Né? De competição a nível nacional, que pega a seleção brasileira e tudo mais. E essa foi a primeira e única vez que eu perdi pra ela de 50 livre. Beijo, Tati. Beijo, Tati. Mas ela me dava um pau no 100 livre, que só por Deus. E depois eu comecei a ganhar a prova a nível brasileiro. E comecei aí nas minhas primeiras seleções adultas, né? Mundial. Com 15 anos eu fui pro Pan-Americano, fui treinar nos Estados Unidos. O meu técnico cubano teve um problema ao voltar para Cuba, ele não conseguiu voltar para o Brasil. O Toledo. E ia demorar para ele conseguir todo o trâmite político para conseguir sair de lá e vir para o Brasil, que na época Cuba tinha uma preocupação muito grande com o esporte, então eles queriam que ele ficasse lá treinando atletas cubanos. E então foi bem difícil para ele voltar. E aí, quando ele voltou, enquanto eu estava aqui, a gente teve que tomar a decisão se ficava em Ipatinga, se aceitava a proposta do Flamengo para ir treinar lá, se ia para os Estados Unidos. E aí acabou optando em ir para os Estados Unidos. Aí começou a ficar sério de verdade. Tipo, nossa, vou ter que sair de casa. Vamos continuar falando sobre isso. Vamos virar a barriga para baixo. Tá bom. E a gente continua conversando. Fechou?
Então, depois que você foi para os Estados Unidos, aí seguiu... E você foi com quantos anos? Com 15? Então, fui com 15, mas isso também foi uma história engraçada, porque... Por que surgiu a ideia de ir para os Estados Unidos, né? Nesse brasileiro que eu fui, ganhei e tal, depois eu fui para o Mundial da Juventude, em 97, e peguei a medalha de prata. Tá. E esse Mundial da Juventude não existe mais, e hoje tem Olimpíada da Juventude, não sei, foi mudando o nome, né? Eu acho que é Jogos Olímpicos da Juventude agora. Isso. E era como uma Olimpíada mesmo, porque tinham todos os esportes, tinha vila, igualzinho. Muito legal. E iam meninas mais novas e meninos mais velhos, pelo menos na natação. Não sei como tá hoje. E eu me lembro até que o Vanzella, na época treinando a Etienne Medeiros, quando ela ganhou a medalha numa Olimpíada da Juventude, ela falou, a primeira mulher a ganhar a medalha. Eu falei, opa! Mandei um inbox pra ele. Eu falei, opa! Aí ele, não, era outro nome a competição. Eu falei assim, entendi. Me valoriza aí. E aí o Fernando Scherer, na época, no auge da carreira e tal, ele tava querendo fazer um patrocínio junto à Hammerhead, que era a marca dele na época, e queria escolher uma mulher para patrocinar, que ele queria ajudar a alavancar a natação feminina e tal. Ai, carambola. Aí pegou pesado. Voltamos após os comerciais. Mentira. Hora da propaganda. Ai, Jesus. Vai ficar bonita a imagem, eu acho, assim, da cara se contorcendo. Se você quiser apoiar assim, de antebraço, bom. Se quiser apoiar aqui assim, pra não porque ficar com a cara aí a cara de gemido vai ficar melhor. Se você não quiser ficar com a cara amassada. Desapega. E essa hora já foi. Vai surgir figurinha, tá? Que brincadeira. Então, né, desapega. E aí o patrocínio do Xuxa? E aí ele queria escolher uma mulher pra patrocinar, e foi bem na época que eu ganhei a medalha. Au! E aí ele não anunciou quem seria e tal, tava um mistério. E aí a pessoa, muito ligada na vida, resolve ligar pra Ipatinga, pra minha casa. Tá. Então o Fernando Scherer ligou pra minha casa. Aí o seu irmão atendeu? Eu atendi. Você mesmo. E aí eu falei, quem tá passando trote, essa desgraça? Desliguei o telefone na cara dele. Mentira. Verdade. Ele teve que ligar umas 2 vezes. Pô, sou eu mesmo. Pra falar que... Porque eu tava tão curtida no bullying dos meus irmãos que eu falei, alguém tá me zoando. Entendeu? Eu tava esperta já, tá vendo? Já criou uma casca. E... Então demorou até eu entender que era de verdade, entendeu? E naquela época ainda existia... o pessoal passava trote por diversão, né? Sim. E eu tava crente que era um trote. Aí, até desvendar que não, é sério e tal. E aí parte do patrocínio foi passar um tempo lá nos Estados Unidos, umas semanas treinando onde ele treinava. Entendi. Em Coral Springs com o Michael Loberg. O Michael Loberg que foi técnico dele, foi técnico da Dara Torres, quando ela voltou a nadar e ganhou medalha olímpica. E aí eu fui pra lá, treinei com eles, conheci e tal, fiquei na casa de uns brasileiros lá e voltei pra casa. Foi quando meu técnico não conseguiu voltar. E aí minha mãe começou... Eles contam, né, que minha mãe que ficou falando na orelha do meu pai de que queria que eu fosse para os Estados Unidos. E meu pai balançado, porque ao mesmo tempo que ele sempre me empurrou muito pro esporte, eu era a menininha dele, então tinha uma coisa mais apego do que com meus irmãos no sentido de explorar o mundo, né? Sim. Tipo, moleque, vai, joga, né? E a menina fica essa coisa mais... Ele cuidado, ficou mais cerceado. E foi assim também. E aí minha mãe conta que quando eu fui, ele virou pra ela e falou assim, se acontecer alguma coisa, a culpa é sua. Essa bucha não é minha. Que ela que não enganou, mas que, né, convenceu ele, assim. E daí
a lógica na cabeça dela era, poxa, o Rio de Janeiro, para uma menina de 15 anos, é muito mais conturbado, né? Tem balada, tem um monte de coisa. Sim, bem mais do que talvez nos Estados Unidos. Não sei como que é lá. Porque minha mãe foi comigo na época de... Ah, vocês foram juntos. Isso. Entendi. Então ela viu como era Coral Springs, pacata. Você não tem acesso a esse tipo de coisa lá. Só treino. Só treino, entendeu? Eu ia ficar na casa e treinar e tal. Eventualmente fui morar com os brasileiros lá. Então ela, na cabeça dela era muito claro de que eu ia ficar muito melhor lá, apesar de mais distante, do que no Rio de Janeiro. E realmente acho que faz sentido isso que ela pensou, assim. E treinei lá 2 anos e meio. Conheci meu marido no Pan-Americano, em 99. E aí quando eu comecei a ficar insatisfeita com os resultados lá, eu chorava e eu conversava com ele, tava triste, não tava satisfeita. Ele morava lá também ou morava aqui? Não, ele morava aqui. Nós namoramos 2 anos e meio. À distância. À distância, porque eu conheci ele no ano que eu fui pra lá, no Pan-Americano. E aí ele virou pra mim um dia e falou assim: eu nunca pedi pra você voltar, porque eu entendo o que você tá fazendo aí. Ele era jogador de basquete na época, jogava pelo Flamengo, já tinha ido aos Jogos Olímpicos de 96. Aí ele falou assim: e eu nunca falaria nada se eu tivesse achando que tava bom pra você. Mas eu acho que tá na hora de você voltar. Chegou num ponto que até ele sentiu que já não tava te fazendo bem. Sim, porque eu tava realmente mais mal do que bem, tendo dias mais ruins do que bons lá. Entendi. E isso foi por um tempo e tal, e aí ele me falou isso. E aí a gente começou a falar sobre as coisas e sobre a vida, e ele é muito tímido e hoje não, mas na época ele sempre foi, né, mais... Eu era mais extrovertida. E ele não, ele era o típico introvertido, todo mais reservado, hetero. Super reservado nas coisas. Ele até brigava comigo, porque, tipo, se a gente ia no cinema e eu dava uma risada alta, assim, bem do meu estilo escandaloso, assim, ele já ficava vermelho, olhando pras pessoas em volta. Desculpa. Ele ficava bem... Aí, lá nos Estados Unidos era bom, porque tinha umas mulheres que riam mais alto que eu. E aí ele até chegou aí lá me visitar e tudo, mas quando chegou nesse ponto, aí a gente tava conversando sobre a vida e tal, e aí ele soltou uma assim meio de brincadeira que eu falei assim, que ele falou: não, você sabe, né, você me conhece, né, que eu sou reservada, nesse sentido, você me conhece, eu só vou te pedir em casamento quando eu tiver certeza absoluta que você vai aceitar. Sim. Porque, né, eu não quero passar essa vergonha. Não preciso disso. E aí, na hora, isso a gente conversando, eu vi ICQ. Olha, ICQ. Eu não peguei. Porque não tinha FaceTime, não tinha todo esse luxo, não. Era eu peguei só a partir do MSN. Fazendo pra conectar. E se ligava, já estava começando, né, a tecnologia de você falar por voz no computador. E vídeo, mas assim, se ligou o vídeo, não fala, porque vai travar. Vai travar tudo. Se era só tchauzinho. Sim. Se falou por voz, não liga o vídeo, né? E a gente falava a maioria das vezes por escrita mesmo. Cartas e tal. E no próprio ICQ, escrevendo no computador, sim. né? E aí eu escrevi assim: olha, quando você me pedir, eu não vou ter coragem de não aceitar. E aí ele escreveu: então eu tô pedindo. Ah, ele pediu por ICQ? Ele pediu por ICQ, por escrito. Ele foi o primeiro pedido, provavelmente ele deve ter sido o primeiro pedido de casamento pela internet. Não sei. Aí ele me ligou, aí a gente conversou, daí não sei se eu liguei em seguida para meus pais. Aí meu pai começou a rir de nervoso. Aí eu comecei a chorar porque ele não tava levando eu a sério. Foi um horror. Eu falei: o Caio vai te ligar. Aí, enfim, né? 15 anos de idade, gente. Eu hoje, imagina, 15 anos de idade. Enfim. Mas eu achava que eu era toda uma adulta, né? Com 15 anos de idade. Mas eu tinha vivido muita coisa já. Você começou a competir com 8?
mais ou menos, né? Pô, com 15 anos você já tava morando fora, tava tudo. Já tinha tido uma experiência grande com várias coisas, né? E naquela época a gente tinha menos contato com os pais, porque não tinha o celular, então você acabava se virando com algumas coisas, né? De uma forma um pouco mais bruta. Já me perdi em voo que eu não peguei, e aí tive que me virar para conseguir chegar no lugar que eu tinha que chegar, enfim. E só que meus pais me viam como uma menina de 15 anos, né? E eu acho que justamente por eles não estarem comigo em todo o processo, era ainda mais difícil para entender se havia alguma diferença, né, na minha maturidade com 15 anos. Não foi algo que eles estavam acompanhando tão de perto, porque eu tava lá, né? Então foi um choque muito grande, assim, esse momento. Meu irmão fica... Todo mundo, às vezes, volta esse assunto em família e é super engraçado. Meu irmão tava do lado e ele contando a reação do meu pai. Gente, a gente chora de rir. Muito engraçado. Tem várias histórias nesse sentido e até o Caio é grande, né? Ele é alto. E a primeira vez que ele foi lá em Patinga, na minha casa, eram 2 irmãos e mais meu pai. E aquela coisa, né? De, a gente vai fazer isso, vai falar aquilo, né? Vamos tocar um terror, vamos dar um susto. Não, abriu a porta de casa. Meu Deus! Meu pai olhou e falou assim, posso levar sua mala? Maravilhoso. E aí meu irmão fala com uma Melinda que nunca teve ar-condicionado, que só colocaram ar-condicionado quando o Caio foi dormir lá. Vocês preferem o Caio do que? Ai, gente. Muito Enfim, bom. tem muitas histórias de família pra dar risada. E ninguém botava muita fé. Meu pai sentou com o Caio pra conversar. Você tem certeza que você quer casar com ela? Falou. Deu certo, né? Ai, deu certo. Tá dando certo. Deu certo, já são 23 anos de casado. Legal. 2 filhotes. E como que é a conversa entre vocês dois, considerando que vocês dois foram atletas olímpicos, com o Joaquim e com a Sofia, com seus filhos? Tipo, eu sei que o Joaquim gosta super de esporte e tal, mas até pra todo mundo saber, né? Como que é essa relação entre, meus pais foram atletas olímpicos. Sim. Eles sentem alguma pressão? Tem alguma pressão que vocês colocam? Eu sei que não, mas como que é isso pra vocês? Então, nós conversávamos sobre nossas expectativas, sobre o que a gente entendia, sobre, né? Aprendemos juntos a ser pais, né? E nesse processo, o que a gente foi percebendo? Que provavelmente filhos de pais que não foram atletas sentem mais pressão. É mesmo? Porque nós já fomos. A gente sabe o que é lá. A gente não tem essa fantasia de querer os nossos filhos lá. Entendi. E acho que muitos pais acabam vivendo através dos filhos essa fantasia, né? Do esporte olímpico. E a gente, essa noia a gente não tá passando pra eles. Tenho faço terapia, sim. Importante. Muita, pra não passar muitas coisas, né? Que a gente tem nossos traços ruins. Mas eu sinto que até nós somos mais tranquilos do que muitos dos pais, porque a gente sabe como nos afetava, a gente sabe como é estar lá. Um dia a gente estava num jogo de futebol dele e um pai falou assim, mas pra você isso aqui é tranquilo, né? Assistindo ele assim e tal. Eu falei assim, cara, é que você se engana. Porque a gente olha pra cara dele, a gente sabe exatamente o que ele tá sentindo. Sim. E isso é muito dolorido. Aquilo, né? É muito dolorido para um pai ver o filho sofrendo. E a gente sabe que isso é aprendizado, mas é sofrimento, né? Você lidar com o esporte, aprender a lidar, é viver frustração, né? É sentir dor, é sofrer, principalmente emocionalmente. Então é muito duro olhar a carinha dele e saber que ele tá naquele lugar, porque por mais que tenhamos sido atleta, nós somos pais. E o instinto do pai, em primeiro lugar, é aliviar o sofrimento do filho. Com certeza. E não pode, mas não quer dizer que a gente também não sofra se segurando, sabe? Sim. Então, lá em casa,
é um ambiente esportivo. Então, assim, tem livros de esporte, Uhum. tem quadros com nossas camisetas assinadas Uhum. pelos integrantes da seleção, tem medalhas pan-americanas, o Caio já foi campeão pan-americano, Legal. tem fotos de épocas que a gente jogava, tudo num corredor, quase que um corredor olímpico ali de coisas. Então, ele vivencia isso, ele vê isso todos os dias quando ele sai do quarto, Sim. né? Tem os nossos troféus, tem uma estante cheia, né, de troféus, de mascotes, de competições, de homenagens, de não sei o que lá. Então, eu acho que o ambiente já traz algo a ele dessa questão do esporte, né? Vai ligar a televisão, a preferência é esporte, Sim. né? Já tem isso. Mas a própria Sofia gosta de bola, gosta de brincar com o movimento. Uhum. Mas na hora que vem um jogo decisivo, o que importa pra gente é mais a postura dele, a nossa exigência em relação ao esforço e a postura, Sim. do que ao resultado. Entendeu? E Sim. eu acho que isso a gente traz de um processo educativo que a gente teve desde criança e agora vendo nossos filhos passando pelas etapas. Então, desde a escola até a parte esportiva, Uhum. o que a gente tenta trazer é que a gente quer ver o esforço, a gente quer ver A dedicação. a dedicação, a gente quer ver que você está fazendo o seu melhor. Sim. Às vezes vai dar, às vezes não vai dar. Mas é importante que você saiba se colocar em modo de responsabilidade, né? Você tem muitos privilégios Sim. e para usufruir deles, você tem que dar conta das suas responsabilidades. Uhum. Tudo, né, tentando fazer isso num ambiente de amor, de carinho, erramos muito, mas aí a gente conversa, vai, volta, fala com ele. E ele tá um rapazinho bem jóia, assim, bem maduro em relação às coisas. Ele tem uma veia muito competitiva, Uhum. difícil não ter ele em casa. Desde sair do quarto, ver as Você medalhas. é você louco, fala, vai jogar basquete com o Caio, você fala, meu, pega leve, que pega leve? Se pode jogar, Deixa o pode moleque perder. ganhar, não. Se pode jogar, pode perder. Nossa senhora. É bem assim. E não vou dizer que eu também não sou assim. Ele era pequenininho, a gente ia jogar ping-pong e eu tava lá jogando, entendeu? Jogando mesmo. Jogando. Porque ele adora também jogar tênis de mesa. Mas a gente tenta levar uma coisa né, colocando muito peso no esforço, na ética, na responsabilidade, Sim. né, no processo. Que aí o resultado vem, né? E Se ele porque realmente isso, quiser. se ele quiser ou não quiser ser atleta, ele vai levar pra qualquer coisa, né? Exato. Ele vai levar pra vida. Então acho que essa parte educativa do esporte, a gente tá muito feliz que ele tenha, porque hoje é muito difícil a criança aprender a lidar com frustrações Sim. numa era de coisas muito rápidas, de acesso, né? De Tudo privilégios, tem que ser pra agora, né? de muita proteção, Aham. né? Então, o esporte ajuda a entender processo, entender dedicação, entender frustração. Pelo menos um pouco ele consegue vivenciar isso. Uhum. E aí, no futebol e no taekwondo, que é o que ele escolheu perseguir, né? Uhum. Ele tá indo bem, ele joga, né? Já foi capitão do time. No taekwondo ele tá indo pra faixa preta, ele tá, né? E na escola ele tá indo muito bem também, né? Teve um ano que eu me lembro que eu tava muito frustrada de não estar acompanhando direito por causa de gestação e tal, Uhum. da Sofia. E chegou no fim do ano, as notas dele eram ótimas, mas eu ia vendo as provas e eram os mesmos erros. Uhum. E aí eu sentei com ele e falei, filho, eu tô desapontada, porque as suas notas estão ótimas, mas você não tá tendo a preocupação de Corrigir entender os erros. que os erros são parte do aprendizado. Aham. E ano que vem, esses erros vão ser cobrados, porque muitos erros aqui, a professora marca pra você ver, Uhum. mas ainda não tira nota. Ano Sim. que vem ela vai tirar nota. Ela tá te dando uma chance de aprender, né? Faz parte do processo de aprendizagem. E você, porque isso tá fácil pra você, você tá surfando nisso e não tá aproveitando o momento pra aprender. Então, Uhum. os mesmos erros que você cometeu em janeiro, chega em dezembro, já deu tempo de você entender que não é assim, que tem que fazer diferente, né? Sim. E tem matérias que a gente gosta mais e tem matérias que a gente gosta menos. Eu entendo isso.
mas Normal, né? tem que se esforçar da mesma forma, né? Sim. Uma vai vir mais fácil, porque você gosta, o interesse é mais natural, mas a outra você tem que também aprender a ter a responsabilidade de se dedicar tanto quanto, né? Sim. E aí depois ele foi, né, foi evoluindo e deixando de cometer esses erros. Mas porque eu, pelo menos, acredito que do que eu já li, ouvi, vivenciei, né, essa valorização do processo, pelo menos ele vai construindo uma autoconfiança ali na capacidade dele de aprender, de se desenvolver, né? Sim. Que é muito importante, né? Não tem como, você aprende muito nesse processo de... Então eu acho que o melhor que a gente pode passar para ele é crescer com autoconfiança, com, né, nessa capacidade, nessa força dele, é turbinar essa força interna dele de crescer uma criança. Crescer uma criança é ótimo. Desenvolver uma criança. De se desenvolver. É que assim, né? Eu tenho que me concentrar. Pra não me xingar. Gente, sim. Mas você foi bem, você tá super bem, pô. Tá quase acabando, a gente já vai pra disfarço bem. Disfarçou bem. Né? Eu vou te xingar depois. Falando em me xingar depois, a gente tá quase indo pra bota. Mas até pra gente ir pro... Não, e graças ao bom Deus, você não pegou naqueles pontos nas costas, né? Ah, não, mas isso aí também você ia sofrer demais. Porque aí esse não aí ia a nem gente, conversa. Esse aí a gente deixa pra durante a semana. Nossa, aí a conversa não ia nem fluir. E você falou, toda essa parte da maternidade foi depois que você se aposentou, certo? Você foi mãe depois que você se aposentou. Sim. Antes de ser mãe, você já tinha, pra quem não sabe, a Flávia é nutricionista, tá? Antes de ser mãe, você já tinha se formado? Já estava trabalhando na área? Não. Foi depois? A gente não gosta de fazer nada pouco, né? Então, quando eu parei de nadar, eu falei, eu vou parar de nadar, eu vou engravidar e é tudo de uma vez. Ah, foi tudo junto? Foi tudo. E a faculdade veio junto também? Veio junto também. Foi bem loucura, assim, foi intenso. Vamos falar dessa loucura, vamos virar a barriga pra cima, colocar a bota e a gente continua conversando. Ai, Jesus. Bom, você nunca fez a bota, Nunca fiz. então pra quem tá vendo o primeiro episódio também, vou explicar o que a bota faz. Ela vai começar a encher do seu pé até sua coxa, como se fosse fazendo uma drenagem. Ela ajuda a drenar os metabólitos que o músculo, o corpo solta depois da atividade física, que dá aquela dor muscular tardia. E a pressão também ajuda a relaxar a musculatura. Então tem todos esses benefícios. Essa aqui não gela, tem umas botas que gelam. Essa aqui só faz a compressão. Tá bem, você vai morrer de frio. Mas ela já ajuda bastante, dá um conforto bem grande pra perna. Que legal. E mesmo Nossa, sendo deve ser atleta delícia fazer profissional, isso gestante, hein? deve ser uma dele. Pós-operatório, gestante, Nossa, vixe, deve ser lindo. ajuda muito. Exatamente, pós-prova também funciona super bem. Pós qualquer Sim. atividade física de endurance, principalmente, porque usa bastante perna e tudo mais. Estimula a circulação, né? Beleza? Se tiver muito apertado, você me avisa, mas acho que não. Você vai querer um café ou uma água pra gente continuar conversando? Não, senão eu vou ter que fazer xixi. Então, beleza. Então, vamos lá. Como que foi essa transição da Flávia atleta, mais alto nível, para Flávia estudante de nutrição formada até hoje? Nossa, é bizarro. Eu acho que quem nunca assistiu um filme não é do Phelps, né? Porque a minha referência no filme é o Phelps. Mas são vários atletas olímpicos falando sobre o pós-Olimpíada. Não necessariamente tendo parado, mas o período pós-olímpico. Logo após a Olimpíada. Que é um hiato ali, né? De tudo. De emoções, de atenção, de tudo. E que trazem muitas dificuldades para a pessoa lidar com a vida real pós-Olimpíada depois de tudo aquilo, né? Chama O Peso do Ouro, The Weight of Gold. É um documentário bem legal, é bem pesado, mas é legal. Que foi uma época em que ele estava tentando trazer à tona a questão da saúde mental, né? Foi um início aí de conversa em relação à saúde mental do atleta no período pós-olímpico. E o que eu senti foi... Primeiro, o que as pessoas fazem até fevereiro? Pelo amor de Deus. Eu não sabia que dias eram feriado. É mesmo? Eu não sabia
o que eu gostava, porque tudo que eu fazia era muito programado em termos do que é necessário e do que é bom. Então, antes, o que você gosta? O que é bom. O que eu preciso fazer, né? Então, que alimentos você gosta de comer? O que me faz nadar rápido. Não tinha nem um questionamento na minha cabeça. E é lógico que eu gostava de chocolate, não sei o que lá. Mas eu fazia e me propunha e tinha muito, né, uma coisa muito programada não tinha muitos questionamentos, né, na cabeça em relação a hábitos e tudo mais. Então, quando você primeiro que é muito estranho o entendimento de eu posso dormir em qualquer horário, eu posso comer qualquer coisa, né? E ao mesmo tempo que soa algo gostoso, te deixa um pouco perdido, né? E você ficar perdido o tempo todo não é muito legal. Sim, você perde E direcionamento. aí você começa a estruturar um pouco melhor para você se sentir um pouco mais situado na coisa, mas ao mesmo tempo também tem uma expectativa muito grande da sua comunidade ao redor de você, tipo, qual é o seu próximo passo? O que é a grande coisa agora que você vai fazer, né? E muita gente tinha expectativa de que eu queria muito ir pra televisão ou fazer alguma coisa assim, e nunca foi uma grande aspiração minha, assim, né? E a única coisa que eu tinha na minha cabeça eu gostaria de me formar. Eu quero me formar. E o meu pai sempre deu muito valor à formação acadêmica. O meu irmão Gustavo sempre encheu meu saco enquanto eu nadava para estudar. E eu parei um período, né, de estudar depois que fui para a Olimpíada e tal, fiquei um tempo sem estudar, e ele ficava, não, recomeça, faz isso, faz aquilo, faz um curso, né? Então a única certeza que eu tinha é que eu gostaria de me formar. E aí eu fiquei um ano numa busca, assim, numa procura, fiz cursinho, porque eu também me senti intimidada de fazer um vestibular, né? Então eu pesei várias questões e fiquei procurando um curso que eu achava que eu fosse dar conta e que eu gostasse. E aí eu fiquei meio entre psicologia e nutrição. Mas eu confesso que se eu fosse fazer alguma faculdade com 18 anos de idade, né, isso eu já tinha 30, eu não teria ido por esse lado, porque eu não tinha ainda desenvolvido esse gosto pela questão de tudo que envolve o esporte. Na época que eu fiz a faculdade de nutrição, eu confesso que eu estava querendo me distanciar do esporte, então eu nem fiz com o objetivo de fazer a nutrição esportiva. Era uma tentativa de desligar total do esporte. Sim, mas eu tinha um interesse genuíno pelo autocuidado, né? Pela questão de saúde, porque eu tive que trabalhar com isso muitos anos. Então, independente, né, eu tava namorando a parte materno-infantil, porque eu ia me tornar mãe e tava gostando muito dessa parte. Mas se eu fosse escolher com 18 anos de idade, eu provavelmente escolheria alguma coisa ligada à tecnologia, à criatividade, porque eu sempre fui muito da dança, das artes, fiz curso de pintura, de dança e tudo mais, até o ponto que a natação permitiu, mas eram áreas que me interessavam muito. Mas aí, quando eu fui fazer essa outra busca ali, já mais velha, eu cheguei até muito próximo do fim do ano, sem saber ainda que curso eu ia prestar, até que uma hora eu me decidi prestar o vestibular da Faculdade de São Camilo, que eu, na época eu entendi que era uma das melhores e que ia atender o que eu gostaria de trabalhar depois. E aí eu comecei a comentar, né, com colegas e amigos, assim, que ia fazer nutrição. Ah, que legal, a sua cara. Um ano. Ninguém nunca me falou nada. Ninguém te deu nunca nenhuma sugestão? Me dá uma dica, carambola. Fala o que vocês acham que eu devo fazer. Um ano. Muito amigos. Mas por quê? Mas que bom que era a sua cara, né? Mas eu não conseguia enxergar, entendeu? Porque quando você vive a questão do esporte, da saúde, não sei o que lá, é algo muito natural. Então, você entende, tipo, eu não tinha feriado. Pra mim era natural não ter feriado. Era natural não saber quando era feriado, né? Então, coisas que não são... Feriado não pra treino, existe. né? E a preocupação com a alimentação, pra mim, também era natural. Sim. Só que realmente, pensando assim, olhando pra trás, eu me preocupava com a alimentação numa época em que muita gente ainda não se preocupava. Porque eu vi o efeito que certos alimentos,
tinham no meu ânimo, na minha parte muscular, na minha recuperação. E eu fui adaptando de acordo, né? Na minha questão intestinal. Então, todos me viam sempre muito preocupados com o que ia ter de refeição ou não. E... que sensação muito estranha. Relaxar, esvaziar. Você fez xixi? Não fiz xixi. Pra quem não entendeu o que aconteceu, a bota começou a esvaziar pra ela encher de novo. E eu já tenho 2 filhos, né, gente? Então a gente fica preocupado. Você fez xixi ou não fez xixi? Demora um tempinho até você saber que não fez xixi. Não, tá Mas tudo graças certo. ao treino do Bruno, Tá tudo certo. tá tudo certo. A próxima vem de fralda, não, mentira. Mas... E aí você começou a desenvolver a partir disso. aí quando eu escolhi, a partir do momento que eu escolhi, aí eu fui. Entrei de cabeça, lógico que tive que parar 6 meses porque... Por causa da Sofia. Não, Por causa do Joaquim, é verdade. Tive o Joaquim e eu andava a faculdade inteira com o fichário, que era o meu caderno, e eu tirei uma foto dele. Na época não tinham tantos programas de edição assim, porque o bichinho já tem quase 11 anos. E aí eu queria imitar uma foto que eu vi na internet, eu passei batom vermelho e eu beijei ele inteiro. E aí eu beijei ele inteiro e tirei uma fotinha dele de cima, assim. E eu colei essa foto no meu fichário e andava com ela pra cima e pra baixo. E todo mundo achava que era uma foto que eu tirei X, entendeu? Não achava, Foto aleatória. não sabia que era do meu filho. Ficou bom então. Ficou super bom então. Ficou legal. E eu andava com ele pra cima e pra baixo, cheio de beijinho vermelho. Não façam isso, batom vermelho não é bom pra criança, gente. melhor evitar uma possível alergia. Ai, coisa de mãe de primeira vez. A gente faz um tanto de trem errado, né? Faz Tem parte. jeito. Pra gente já ir começando a finalizar, o papo tá muito bom. Acho que a gente ficaria aqui horas, como a gente fica nas sessões. É que eu tive muitas vidas. A gente tem que escolher de qual tem que escolher vida de qual a que gente a gente tá vai falar. Então a gente tentou. E nessa época eu não tinha nem ido pra televisão ainda. Nem falamos da televisão. Mas vou trazer uma pergunta que fizeram lá no Instagram pra gente. Nicolas, meu parceiro, ele perguntou em relação ao seu altíssimo rendimento. O que você ter vivenciado esse mais alto nível de rendimento ajuda no atendimento dos atletas mirins? Ele é fisioterapeuta do Paineiras hoje. Tá. E aí ele queria te fazer essa pergunta. Legal, tô atendendo bastante gente do Paineiras. E a questão do alto rendimento, eu acho que eu até falei um pouco disso na hora que eu tava falando do meu filho, é essa calma, essa tranquilidade. Principalmente, sabe no quê? Hoje tem muita bobagem sendo disseminada como informação. E os adolescentes são os mais suscetíveis. Não Chega digo tudo, apenas, porque adulto também acaba às vezes cedendo a algumas coisas. Algumas não, muitas. Mas o adolescente em especial, né, é um grupo muito vulnerável. E aí fica adolescente louco e pai louco, né? Porque vira uma loucura generalizada. Parece que você tem que se preocupar com tudo muito o tempo todo e cada hora é uma loucura diferente, né? Que parece que você fala, não, isso não é razoável. Não, mas dissemina um tanto que a pessoa começa a achar que é verdade. De eu conseguir no consultório, olha, pega a sua energia e põe nisso, tá? Isso aqui, frufru, bobagem, invenção, sabe? Ou direto, mentira mesmo. Quase uma desmistificação durante a sessão. Que eu acho que todo profissional de saúde hoje tem que fazer. Sim, com certeza. Mas que eu consigo ter um lugar ali de passar uma tranquilidade para esses pais e atletas pelo caminho que eu passei. Com certeza. Então eles conseguem acreditar em mim um pouco mais do que nas mídias sociais, porque eu falo, cara, o caminho é esse. Eu já estive lá, eu já fiz tudo isso aqui. E põe tua energia nisso, que você vai estar ganhando muito mais do que se preocupando com XYZ, né? Sim, com certeza. Como, por exemplo, tem que tomar X mil suplementos, às vezes o negócio nem te faz bem e você tá se sentindo que tá atrás do coleguinha porque não toma tal coisa. Em primeiro lugar, o suplemento tem que te ajudar, né? Sim. E, na verdade, o que mais importa é o que? É o treino. Então, você tem que colocar a sua energia no treino, né? Criar um ambiente propício para que seu corpo chegue bem no treino, porque não é mole ser criança, estudar, manter a atenção, né? Criar uma maturidade muito antes do que outras crianças que não estão nem um pouco preocupadas com hidratação, com recuperação muscular, né? É uma maturidade. Sim. A criança que decide entrar num esquema competitivo, ela tem que se preocupar com muito mais coisas do que outras.
Então, trazer para eles que ao mesmo tempo, legal, é esse o caminho, não, você não tá fazendo, tipo, algumas começam a desanimar, de, tipo, isso é difícil demais, não sei o que. Aí eu começo a trazer para eles também exemplos de porquê, caraca, agora eu tô, Agora apertou. do nada, você tá pensando, de repente a pessoa vai falar, plá! Quebra no meio. Isso não é bom com o cérebro de mãe. Porque você tá trazendo coisas que, cara, às vezes eu tava na escola me esforçando nisso, no treino, naquilo, e hoje, como adulto, eu consigo enxergar de que naquele momento do meu trabalho, da minha vida, da minha jornada, isso me foi super útil. Então não desanima que aqui tá pesado, ou olha pro coleguinha que tá mais fácil, e acha que o dele tá melhor. Porque na verdade quem tá sendo mais bem desenvolvido é você, que vai chegar lá na frente, vai sentar numa mesa para fazer um vestibular, mas já subiu num bloco, entendeu? E enfrentou situações... Uma pressão muito Exatamente, maior. seu time gritando lá na orelha, um revezamento. Time adversário, todo delícia, entendeu? Aí você senta lá, vê o coleguinha suando e fala assim, beleza, vou aqui fazer a prova, tô Já de suei boa. muito mais. Tá aqui minha aguinha, meu lápis e vambora, entendeu? Então acho que isso, eu poder trazer essa informação que ajuda a fazer os encaixes das incertezas que os pais e as crianças estão passando, eu acho que é o mais útil no processo. Pô, legal demais. Porque aí não é ser coach, não é, sabe, fazer uma coisa forçada de entorpecer um caminho, mas sim de ajudar para que o que eles estão fazendo não sofra tanta influência negativa e essa energia boa que eles estão colocando no esporte, né, vá para o lugar certo. Sim. Legal demais, Flavinha. Muito bom mesmo. Com tudo isso que a gente falou em relação a mães, em relação a atleta, em relação a performance e tudo mais, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando no esporte, para quem tem vontade de seguir nessa carreira. Legal. E o que você pode dar de dica, o que você pode dar de mensagem para essas pessoas, desde criancinha até quem já está quase lá, quem já está tentando, batalhando por índice olímpico e tudo mais. O que você pode deixar de mensagem para eles? Eu acho que para quem está começando, é a noção de que nada do que você se esforçar e fizer vai ser em vão. Isso vai vir de crédito para você, para muitas coisas na vida. E depois você vai olhar para trás e falar, olha, aquilo, isso. Então entra de cabeça e foca em fazer o seu melhor. Porque o foco não tem que estar em ir para a Olimpíada, em dar passo maior que a perna. Você não vai sair de primeiro dia de natação para os Jogos Olímpicos, obviamente. Então, sonho, lógico, vontade, claro, mas que você aproveite o processo e se esforce em todo ele, mesmo que eventualmente ele se interrompa por qualquer motivo, que você não saia com a sensação de tempo perdido ou desperdicei esforço, ao contrário, que você leve isso com você para a vida com muito orgulho, né? Como todos os que estão aí hoje treinando, independente de que nível de campeonato vão chegar. E aqueles que estão aí em vias de fato e se desenvolvendo, que cada vez mais se agarrem à sua própria essência, de não se perder no processo, onde o chegar ao objetivo passa à frente de quem você quer ser, como pessoa, em ética. Não deixar o ego ultrapassar tudo isso. Porque você está construindo a si mesmo. Nunca se esqueça disso, né? Que tudo que você está fazendo é parte dessa construção. E que às vezes os atalhos são tentadores, às vezes os pensamentos ruins ficam muito próximos da pressão que você está sofrendo e ceder a eles fica mais fácil. Então que você exercite cada vez mais a sua mente, o seu emocional, para seguir no caminho que você tem orgulho dele, né? Porque o mais bonito é você olhar para trás depois e falar assim, nossa, que legal o caminho que eu percorri. Que aí tudo vai dando certo depois também. Porque independente do que você for pro resto da vida, você vai levar aquilo dentro do coração com muita alegria, Sim. né? Independente de onde você for. Que eu acho que é o jeito que
você estava falando de ex-atletas olímpicos, né? Estamos lá em casa comendo nossa pipoquinha, assistindo televisão com os nossos filhos e com essa alegria no coração. E felizes só de sequer ter a oportunidade de fazer parte da vida deles, de ver eles se desenvolvendo. Eu acho que é isso que traz pra gente, né? Essa alegria essa alegria calma no coração, né? É ter vivido o nosso processo da forma que a gente gostaria, eticamente falando, né? Sendo as pessoas que a gente gostaria de ser. Show de bola. Muito obrigado. Um prazer. Que baita episódio de estreia. Ficaríamos que legal, aqui horas conversando. Tem um presentinho pra você? Que seja maravilhoso, que bombe essa parada. Gente, assiste, muito legal. Vai bombar. Muito honrada de ser a primeira. Presentinho. Que chique. Espero que goste. E, pô, a gente ainda vai conversar muito, ainda vai... Dá pra fazer 15 episódios com você. É isso, tem que escolher a sessão da vida, gente. No próximo a gente vai fazer um só de televisão, só de comunicação, só de tudo isso. É isso. Vamos fazer um lá nas sessões. É isso. Ao vivo, deixar rolando e gravar. Nossa, mas aí treinando é osso, né? Não, é aí que a gente... Eu treino com você. A gente faz um treino junto e isso conversa. Não me consola. Fechou, Flavinha? Obrigado. Valeu. Tem que pegar na parte bonita, fazendo abdominal pendurado. Não, né? isso aí a gente tem que fazer. Isso aí você manda bem. Então, finalizando o episódio de estreia do Recovery Resenha, queria agradecer a audiência de todo mundo, seja no Spotify, seja no YouTube. Pedir para vocês se inscreverem no canal, que é muito importante pra gente. Deixa o like, deixa o comentário. Se tiver mais alguma pergunta pra Flavinha, eu passo para ela depois, então deixa aqui embaixo. Bora incentivar conversa boa e gente legal, gente. É isso. É o Bruno. Vamos que vamos. Fechou? Um beijo, é nóis. Vai ficar dando like naquele monte de baboseira lá, ó. Curte trem bom.